Olá, tudo bem? Aqui eu fiz o desenho da associação de resistores e aqui eu já deixei prontinho pra gente como que fica entre cada ponto. A gente tem que ter em mente de que quando a questão pede pra gente a resistência entre A e B ou entre B e C, a gente tem que fazer desses terminais os pontos que vão estar aqui no final dessa associação de resistores. Então, a gente que tem que considerar sempre os resistores entre esses dois. A gente tem que usar eles como base, como se todos os resistores que a gente usasse estivessem entre eles. Tudo bem? Então, ó, a primeira é quando a gente tem aqui o terminal entre A e B. Tá vendo? Então, eu tenho que considerar todos os resistores, eu tenho que fazer o caminho de A para B, tá ok? A gente tem que lembrar também de que quando a gente tem os pontos de potencial os mesmos entre os resistores, é porque eles estão em paralelo. E quando a gente tem potenciais diferentes entre os resistores, pontos de potenciais diferentes, é porque eles estão em série. Por exemplo, aqui, tanto 5 kΩ quanto 20 kΩ, eles estão entre A e B. Percebe que as pontinhas dele estão entre A e B. Então, eles estão em paralelo. Mas aqui, ó, por exemplo, esse aqui está entre A e C, e esse aqui está entre C e B. As pontinhas são diferentes, mas eles têm um em comum, ou seja, eles estão em série. Isso tudo eu fiz partindo do caminho de A para B. Ó, partindo de A para B passando por 5, partindo de A para B passando por 20 e partindo de A para B passando por essa associação. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, aqui é A e aqui é B. Então, eu tenho 5, eu tenho 20 e aqui embaixo eu tenho essa associação em série de dois resistores de 10 kΩ. Como está em série, a gente soma. Lembrando que isso aqui não é um nó, tá bom? Um nó a gente teria como se fosse um pontinho aqui em que ele dá origem a dois ou mais fios, tá bom? Como esse aqui é só um ponto entre um fio que tem continuação, ele não é um nó, tá legal? Então, aqui eles estão em série e se soma. Aqui gerando, ó, 20, 20 e 5. Aí, agora a gente faz a associação para resistores em paralelo, porque todos eles estão entre A e B. Eu fiz aqui usando a fórmula original. Mas, se você quiser, tem uma fórmula mais rápida de usar que é assim, ó. Quando a gente tem dois resistores iguais, a gente, para achar o equivalente em paralelo, a gente pega o valor do resistor e divide pelo número deles. Como são dois de 20 kΩ, a gente divide ele por 2, tendo um de 10 kΩ. Aí é só tu fazer entre 10 e 5, tá? Mas essa é uma resolução alternativa. Fazendo pela fórmula original, a gente tem 1 sobre RE é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Como resistência equivalente, você tem 10 sobre 3 kΩ. Aí agora a gente tem que achar os pontinhos entre B e C. Entre B e C eu tenho que ter esses dois aqui como os terminais. Então, todo o caminho que eu fizer vai ter que ser entre B e C. Aqui é bem fácil, né? Aqui, ó, esse aqui é o mais fácil, que é só um entre eles dois. Mas se eu fizer o caminho entre B e C para esses que estão aqui, perceba que eu vou ter que passar por esses dois, passar pelo 10 kΩ. Aqui, assim, a gente vai ter um nó. Veja só. Se eu fizer aqui de B para C para você enxergar melhor. Eu passo pelo 10 kΩ e aqui eu chego no A. O ponto A, ele se divide entre dois novos fios. E daí sim é um nó, porque ó, eu tenho um fio chegando e eu tenho esse pontinho se dividindo entre dois novos, ó. Esse aqui chegando e se dividindo entre dois novos. Aí sim é paralelo, tudo bem? Mas ó, por exemplo, aqui no C, que ele é só a continuidade de um fio, não é um nó. Então, ó, a gente tem o 10 kΩ e aqui se separa, estando em paralelo. Outra forma de você ver é que o 5 kΩ e o 20 kΩ estão entre A e B. Então, eles estão em paralelo. Formando, fica assim, ó. Aqui, nos terminais, eu tenho BC. Desse lado, eu tenho 10 kΩ.
E desse lado mais em cima eu tenho isso aqui tudo, que a gente tem que ir de B até C, ó. Passa por isso aqui tudo. Então, eu tenho o 10 kΩ e tenho o 5 kΩ e o 20 kΩ em paralelo, até eu chegar no ponto B de novo, tudo bem? Fazendo a associação aqui de 5 e 20, você pode fazer tanto pelo método normal, que é o clássico, quanto por aquele resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Você acha 5 sobre 20 aqui, que daí invertendo fica 20 sobre 5 e a resistência equivalente é de 4 ohms. Então, esses dois aqui associados em paralelo é de 4 ohms. Somando com o 10 kΩ, a gente tem 14 kΩ, tá? Lembrando que agora, quando eles acham o equivalente deles, é como se fosse só um resistor substituindo os dois, por isso que a gente soma com o 10 kΩ. Chegando aqui, ó, 14 kΩ e 10 kΩ. Depois eu apliquei na fórmula, que você também podia fazer pela alternativa, e ficaria resistência equivalente é igual a 35 sobre 6. Depois, você precisa fazer apenas RAB sobre RBC, que daí fica assim, ó. Resistência AB, que é igual a 10 sobre 3, tudo bem? Então, fica 10 sobre 3, isso tudo sobre 35 sobre 6. Como o professor Ferreira ensina, a gente inverte e multiplica. Então, fica 10 sobre 3 vezes 6 sobre 35. Aqui eu corto 6 com o 3, fica 2. 2 vezes 10 dá 20 sobre 35. Simplifica por 5, fica 4 sobre 7, que é a resposta. Tá bom?